Então, vamos voltar aqui. Bom, outra coisa interessante em relação à internet, que teve um certo auge nisso aqui, porque aí o equipamento tinha autonegociação. Nós vamos fazer uma prática sobre isso aqui. O que é autonegociação? Tem várias, digamos, tem várias implementações da internet. Tem 10 base T, tem 100 base T. Para cada uma delas tem half duplex, full duplex. Então tem 10 base T, half duplex, 10 base T, full duplex, 100, a mesma coisa. Gigabit, eu só tenho full duplex, certo? Que mais? Aqui aparece que tem half duplex também, só que eu nem sei se é implementado isso, ok? Nem sei se é possível ter half duplex atualmente nas interfaces. O que é uma negociação? Imagine só, eu conecto duas máquinas uma na outra, certo? Vou até para exagerar, uma máquina uma na outra. Essa aqui está configurada com 10 base T, half duplex, essa aqui. E essa outra aqui, 10 base T, full duplex. Tá aí. O que vai acontecer? O que essa interface aqui vai fazer? Ela vai detectar um meio físico, não vai? Half duplex, ela detecta. Para saber se ela pode transmitir ou receber. E essa outra aqui? Eu sou full duplex, rapaz. Toma aí, ó. Vai dar certo isso? Não vai dar certo. Né? Esse cara aqui vai estar transmitindo para cá, e esse cara aqui, ó, esse cara está transmitindo, não posso eu mandar ao mesmo tempo. Isso se chama, certo? Um duplex mismatch. Eu posso fazer isso ainda? Claro que eu posso atualmente. Eu vou ali no switch, gerenciável, e mudo a porta para 100 base T, 100 megabits, half duplex, eu boto lá na porta. E aqui eu boto full duplex. Quando você vai transmitir, vão acontecer colisões na porta. Vão acontecer colisões. Vão ser detectadas colisões. Por quê? Pô, se eu estou transmitindo, como é que eu estou recebendo? É uma colisão isso. Para o cara que está half duplex, é uma colisão. Ele não poderia fazer isso. O full duplex não, tranquilo, está mandando e recebendo ao mesmo tempo. Para evitar isso, foi criado, então, a autonegociação. Auto-negotiation, ou anyway, tá? Isso é uma funcionalidade do switch, na verdade. Começou no switch. Bota em automático ali. Hoje isso aí é uma coisa trivial, sabe? Qualquer porcaria de switch tem isso. Tu liga a tua interface aqui, configurada manualmente em 10 base T, tu configura no driver mesmo. 10 base T, liga no switch, ele vai se adaptar a 10 base T. Ele se adapta exatamente o que tu queres lá. Ele usa esse protocolo NLP, que é Normal Link Pulse. Então eu tenho, isso aqui é tipo um código Morse. Tá? Quando a interface é conectada no switch, tem tipo uma troca em código Morse ali. Esse cara oferta quais as opções que ele tem, aquele cara lá também, e eles negociam a melhor. É isso que é feito. Esse NLP é um protocolo bem simples que faz isso. Bom, camada física também. E aqui está a hierarquia, vamos dizer assim, do melhor para o pior. Então a minha interface é uma gigabit full duplex. Eu conecto a porta no switch, boto os dois em alta negociação. A minha porta no meu switch é gigabit também. Eles vão negociar gigabit. Full duplex. Pô, isso aqui é uma coisa genial. Aqui um probleminha isso aqui. Probleminha prático. Ainda existe atualmente. Olha só. O cara tem um cabeamento horroroso. Vocês já fizeram prática de cabeamento. É fácil fazer cabeamento horroroso. É barbado. Certo? Você deve ter várias formas de fazer cabeamento horroroso. Ok. Já deve ter visto algumas e não está pensando em outras piores. Imagine cabeamento, isso aconteceu muito. Cabeamento categoria 5. Categoria 5, cabeamento velho, certo? Já estava lá. Tu troca a ponta. O que é trocar a ponta? Pô, eu vou lá para o seguinte. Coloco um switch gigabit na ponta. Nas duas pontas. Imagine só, eu tenho nas duas pontas, switch gigabit. Pô, isso é barbada hoje, eu pago 200 pila, troca as pontas. Quando conectar esse teu cabo, vai dar pau. Por que vai dar pau? Porque antes, tu tinha ligado nessas pontas
um switch a 100 megabits. Ele estava a 100. O que vai acontecer? A máquina de um lado lá, tu trocou a interface dela por gigabit. O switch é gigabit também. Quando liga os dois, ele faz a auto-negociação. O que ele vai pegar? A melhor opção possível. Vai pegar gigabit. Só que o teu cabo não suporta isso. E aí o que vai acontecer? A quantidade de erro de CLC vai ser gigante, porque vai ter problema de crosstalk, next, fact, tudo que é problema possível, qualquer nomenclatura vai acontecer. Qual é a solução para isso? Qual é a solução? Está tudo em auto-negociação. Como é que eu saio dessa? Baixo para 100 aonde? Se o meu switch é uma porcaria que não é gerenciado. Onde é que eu posso mexer? Na interface da máquina. Correto? Tem que botar na interface da máquina. Como é que eu faço? Lá na época que começou a aparecer os switches a 100, existia cabo categoria 5, mas muito horrível. Categoria 3. Certo? O que acontecia? Tu ligava a 100, era pior que a 10. Por quê? Porque, na verdade, a frequência é maior. E aí teu cabo não tem qualidade para isso, dá tudo quanto é porcaria possível. Solução era, já que tu não tinha equipamento gerenciado, aí na tua máquina aqui, bota aqui Ralph Duplex. O full duplex era mortal. Tá? O full duplex é mortal, por quê? Porque transmite e recebe os dois pares. O Ralph Duplex que não é tão ruim. Se tu botar 100 megabits Ralph Duplex, vai dar menos problema em cabo que botar full duplex. Passou muito tempo isso aí, certo? Mas eu nunca vi isso. Vocês não viram hoje. Mas daqui a 5 anos, o cara vai botar switch de 10 gigabits nas pontas e vocês vão ter categoria 6, o cabo não vai funcionar. Elas vão ter que ir lá nas máquinas de vocês, porque todas as máquinas estão vindo 10 gigabits agora. Vai ter que ir lá e botar 100, vou botar gigabit ali. Então, vai acontecer isso. Pode escrever. Eu estou gravando aqui, inclusive. Eu vou me lembrar disso. Eu estiver no asilo. Ou no presídio, não sei. Bom, aqui tem o exemplo do NLP. Veja que ele é bem simples, certo? Ele trabalha com pulsos. Então, aqueles pulsos ali são previamente determinados, né? E anunciam o que uma ponta tem e o que a outra ponta tem. Certo? E aí, negociam o melhor parâmetro e usam. Outra coisa importante, o alto MDI, MDX. Também todo mundo leva de babado isso aí hoje. Bota qualquer cabo aí na porta. Vocês fizeram isso aí, fizeram cabo cross, ligaram o switch, está funcionando. Bota o cabo, qualquer coisa, segmento A, B, interessa, cross, liga aí. Ele faz a inversão automática. Esse MDI, MDX, na verdade, esse MDI, ele vem da medium. Agora pode pegar. Não me lembro agora o que é. Medium, o D não me lembro. Interface. Tá? Meu interface. Isso é atrelado à interface de rede. Então, quando tu faz a ligação de uma máquina num hub, o que ele faz o hub? Ele inverte. Ele é cruzado na porta do hub. Mas aí é o seguinte, e se eu ligo dois hubs? Ele cruza e cruza, eu vou botar TX no TX. Então, se eu quiser ligar um hub a outro, tá? Eu vou ter que inverter, fazer um cabo cross. Aí existiu nos switches e nos hubs também. Isso que eu estou falando de hub e switch vale para os dois. Existiam as portas especiais, que eram os uplinks, que eram portas que não invertiam. Então, tu conseguia ligar um hub na porta uplink de um, numa porta comum do outro. Alguém chegou a fazer isso aí? Olha só como é que é. Tu tinhas o teu hub aqui e switch também, certo? Quero fazer um casteamento desses caras. Se eu ligar portas comuns, certo? Porta comum aqui, com cabo reto, o que ia acontecer? Ele vai fazer TX com TX. Porque ele inverte nas portas. Ele inverte aqui. Ele faz o cross aqui, ó. Então, se eu botar o cabo reto, ele vai inverter os caras. O que acontece com a interface de rede? Eu saio reto aqui e ele cruza na porta. Ok?
Qual era a solução para esse negócio? Tinha uma porta especial chamada porta uplink. Aí eu ligava a porta uplink numa porta normal aqui. Normal. Quero cascatear outro. Tá? Então pega um uplink desse aqui e liga no teu outro dump na porta normal. Aqui normal. Aí tu faz um cascateamento de 20 hubs desses aí. E aí é o seguinte, aqui eu só não falando com vocês, o cara ia preso. Não tinha o que fazer, certo? Era um show de horrores mesmo. Mas era a solução que tinha. Aí, lá pelas criançadas, aconteceu o seguinte probleminha. Queimou a porcariazinha da porta do livro. Tá, e agora? Joga fora o dano. O que poderia fazer? Pegar uma porta normal aqui. Normal a porta. As duas normal. E fazer um cabo cross. Aqui. Aí funciona. Por quê? Porque tu faz a inversão no próprio cabo. Então a porta uplink é assim, ó, só para tu manter todos os teus cabos retos e ele faz para ti. O AutoMDX detecta os cabos, como eles estão à disposição dos pares, e ele faz a inversão ou não. Ah, mas na uplink não podia botar um cross, então. Na uplink aqui não. Se tu meter cross aqui, porque esse aqui, ó, ele vai inverter aqui, ó, aqui dentro, entendeu? Então se botar as duas pontas iguais, ele vai inverter esse cara aqui, deixa eu ver, esse aqui na verdade já é a porta não invertida. É não invertida. Se tu botar cross, funciona. Cross funciona assim. Porque o cross é simplesmente A ou B, né? Tanto faz. Ou tu usa cross, ou tu usa reto. A uplink normalmente já era MDI e MDX. Logo em seguida já veio ela sendo invertida. Mas as iniciais não. Isso é cabo reto ali. Tinha que ser cabo reto. Dependente? Mídia dependente interface. Isso? Beleza. Ó, aí tá ali a portinha uplink. Tem onde tem isso, né? Tem onde tem. Mais horrorosos tem. Mas acabou isso aí. Certo? Isso é uma grande novidade, certo? Ah, vou fazer isso aí. Hoje qualquer porta faz inversão. Então, cascatear hoje o cara nem pensa nisso aí. Que bom, né, cara? O cara não pensa nisso. Até um belo dia se chegar numa rede tem uma porcaria dessas aí. O que é esse uplink? Vai agora. Tirei o cabo daqui e não funciona mais. Tá. Às vezes é bom conhecer a história, né? O cara não errar. Okay? Bom, em relação então a esses padrões que aparecem aí, 10 megabits, 10 base T, Fast Ethernet, pô, Fast Ethernet era 100 megabits. O Gigabit Ethernet, o 10 Gigabit Ethernet, é óbvio, tem mais largura de banda agora. Bom, óbvio, isso aí é a parte tranquila. Então tem basicamente 4 taxas de transmissão. 10 é legado, ok? Não vai comprar equipamento só a 10 megabits, não vai achar. 10/100 é um lugar comum hoje. 10/100 todos são. Raríssimas exceções. Gigabit já não é tão lugar comum, mas está começando a ser. Equipamentos baratos com portas gigabit. E o 10 gigabit ainda não é para todo mundo. Né? É só para quem realmente precisa. E 40 gigabits, então, né? Outros aí, pior. Aqui tem uma lista dos tipos, né? Pô, isso aqui, se eu falei que o 10 base T era legado, imagina isso aqui então. 10 base 2, que é o cabo coaxial fino. 10 base 5, esse aqui eu não cheguei a trabalhar com 10 base 5. Mas eles usavam os transceivers, certo? Conectados num único meio físico e usava a ideia de barramento. Mesma coisa. Só que é um cabo coaxial grosso. Não sei se foi muito usado no Brasil aqui, mas sempre atrasado, né? Quando chegou a rede de internet que já era no coaxial fino. O que mais? O 100 base T, 100 base TX. Veja que interessante, o cara bota aqui, ó, o base T e o base TX. A Ralph Duplex, tu vai ter 100 megabits. Isso aqui é uma tremenda sacanagem em relação ao padrão da internet. Sabe por quê? É o seguinte, se eu tenho uma porta 100 megabits full duplex, eu tenho 100 num sentido e 100 no outro, não tem? Quanto é que dá isso aí? Dá 200? Bom, na minha é 200. Só que sempre se levou como 100 megabits isso aí.
Na verdade, tem 100 de upload e 100 de download. Não é isso? É simétrico, 100 para cada lado. Aí, o que aconteceu? Quando lançaram o padrão gigabit, os caras meteram essa aí. Na verdade, tem 500 mega num sentido e 500 mega no outro. E aí virou gigabit. Por quê? Não sei, coisa de mercado. Tá? É mercadológico o negócio. Então eu tenho a rede a 200 megabits. É verdade. Se eu pegar hoje um switch desse que é porta 100 full duplex, é como se eu tivesse 200 megabits, não é? Só que ele pega assim, ó, então para DSL é quanto? Então a DSL é de 2 MB de download, ok? E de upload, eu tenho 200K. Então a DSL é de 2,2 MB. Vai me dar hora? O que nos diz isso? É mercadológico o negócio, certo? O caso subiu 10 vezes mais. Só que não é bem assim. Se eu for pensar que o outro era 200, então foi um acréscimo de 5 vezes. E realmente foi, certo? Porque se os 100 megabits é num sentido, o gigabit é 500. Bom, deixa os caras, ok? É gigabit. Como é o máximo? Tu tem 500 num sentido e 500 no outro. Não, mas os caras querem só transmitir 500, não passa? Passa sim. Porque aí tem outras manhas aí, certo? Mas a princípio... O máximo que eu vi foi 600 e pouco. Então eu vou te mostrar agora logo aqui, para ver o porquê. É muito mais que isso, certo? Aí o que acontece mais? Em 10 GB. Veja que a distância que eu tenho aqui, pessoal, vai variar do tipo de meio físico. Par trançado, 100 metros. Fibra, passa aí, dependendo, aqui tem 10 km, mas dependendo do tipo de padrão, vai 40 km. Sem repetição, meu bem, sem repetição. Aqui tudo sem repetição. 100 metros, se eu botar um switch, não mais 100 metros. Okay? Se eu tiver alguma alimentação no sinal. Bom, 10 megabits então, padrãozinho. As implementações principais, certo? O 10 base 5 e o 10 base 2. E o 10 base T. T é de Twisted Pair, par trançado. O 5 e o 2, cabos coaxiais. O 5 alcança 500 metros e o 2, 180 metros, os caras já meteram para 200. Certo? Então é o seguinte, já tem uns roubinhos aí. Ah, não, peraí, 180, 200, tá bom, beleza. As primeiras implementações do 10 base T usavam categoria 3, que era oriundo da telefonia. Então é o seguinte, já tem os cabeamentos aí, vamos usar esses caras. Foi o que acabou acontecendo. Utiliza 2 pares dos 4 existentes para comunicação. Então usa aí par 1 e 2, e 3 e 6. 1 e 2 TX, 3 e 6 RX. E veja que isso aqui independe das cores, certo? É a posição no conector. Então 1 e 2, 3 e 6. Na verdade, o azul é para isolar o 3 e o 6. Certo? Ele fica entre os dois. O azul ali do meio, ele não transmite. Certo? É a segunda volta. Utiliza a codificação Manchester para a representação dos bits. Então a gente vai dar uma olhada depois nessa codificação, como é que ela funciona. Porque o que é a representação dos bits? Eu quero mandar 010101, não sei o que é. Tá, mas como é que eu vou mandar isso aqui com impulso elétrico? O outro lado, reconhecer isso aí. Isso é codificação. Então, nós falamos de representação de bits com impulso elétrico. Alcance 100 metros, né? Aumentados com uso de switches, hubs repetidores. Quando conectado a um switch, pode operar em full duplex ou half duplex. Em hubs, somente half duplex. Isso é óbvio, né? Vou vem cá. O hub só um cara pode transmitir ao mesmo tempo, eu vou mandar full duplex. Nem eu posso mandar 2. Não vai dar certo, né? Aqui os pares, né? Transmissão. Então eu tenho o 3 e o 6, 1 e o 2. Aqui a codificação Manchester, um exemplo. Depois eu vou mostrar para vocês aqui um simulador, que dá para visualizar isso aqui. A gente consegue ver isso aqui. Então como é que eu represento o 1? O 1 eu represento numa subida. E o 0 numa descida. Então se o sinal está subindo é 1, se está descendo é 0. E assim vai fazer a representação. Quando chega lá no destino, o cara tem que reconhecer esses, né, a subida e a descida. Faz o seguinte, slide 35 aí, vamos dar uma olhada nesse applet aqui. Tem vários tipos de codificação aqui, certo? A gente pode escolher depois aqui, ó, os tipos, ok?
A gente vai se ater a Manchester, que é bem simples. Bom, vamos lá. Olha só. Para. Ó, passo a passo. O 0. O 1. O 0. Veja. O 0 é a descida. Isso aqui tem um clock. Certo? O que é o clock ali? Ele vai sincronizar a condição. Então o que acontece? Quando eu estou subindo, ou seja, eu estou chegando ali a quase 2 volts, na verdade depois é 5 que ele usa, inicialmente eram 2 volts, ele usa 5 volts. Então se eu chego próximo de 5 volts, subindo, eu represento como 1. Quando eu desço, é 0. Quando sobe, é 1. Então essa é a lógica que eu represento aqui, na camada física. É o 5, mais 5 menos 5, né? É. Na verdade ele usa 0, né? O mais próximo de 0. O que vai acontecer? O sinal não é bonitinho, quadradinho assim, né? Ele vai ter variações. Ele vai atenuar em certos momentos. Então se esse sinal aqui propaga no meio físico e eu não consigo diferenciar mais o 0 do 1, não serve mais. Por isso eu tenho que ter um limite de extensão também da minha rede. Eu larguei esse cara aqui, ó, subindo. Chegou lá, é um negocinho assim, ó, é mais próximo do 0. Tá aí. O que é esse troço? É 0 ou 1? Eu tenho que diferenciar isso no destino. Então é importante que eu tenha, né, uma distância limite para poder fazer isso. O Manchester é um dos mais simples. Onde é que os caras trabalharam para chegar a gigabit? Trabalharam no clock e trabalharam na representação dos bits. Como eu represento bits, a maior quantidade possível, a maior resolução possível, usando o mesmo clock. Os caras avaliaram também, o clock avançou também, certo? A velocidade. Esse cara aqui é 10 MHz. O 100 megabits é 25 MHz. A sincronia dele, certo? Ciclos por segundo. Então, em cada ciclo desse, quantos bits eu represento? Se eu aumentar o número de bits, eu aumento a quantidade de bits por segundo. Aumenta a largura de banda também. Essa é a lógica disso aqui. Bom, então só para mostrar como é que é essa aqui, a lógica de modificações aí de representação. Vamos seguindo. Chegamos nos 100 megabits. Fast Ethernet. Pô, para mim 10 megabits já era rápido. Okay? Mas chegou o Fast Ethernet. Então, pô, agora sim. Agora vai. E aqui aparece, vejam, não apareceu no outro slide, mas existe o padrão de fibra ótica 10 base F. 10 megabits em cima de fibra. Tem também. Okay? Bom, também utiliza 2 pares, conforme o 10 base T. Para trançado, pinagem igual. Os bits são representados com a codificação 4B, 5B. Já é outra coisa. Então os caras conseguiram representar mais bits por segundo. Eu quero transmitir uma quantidade X de bits. Se eu consigo mandar mais desses caras por segundo, minha largura de banda é maior. Uso topologia estrela, tal como das bases T. Tenho 10 bases FX, utiliza um par de fibra, um para TX e outro para RX. Okay? O que ele faz? Ele usa a mesma codificação. Só que em vez de representar ali com impulso elétrico, é impulso luminoso. Então, são impulsos luminosos que eu consigo diferenciar o que é o 0 e o que é o 1. Um exemplo aqui. Eu preciso de um conversor. Esse conversor basicamente faz o quê? Dos dois lados aqui, vou receber fibra e vou sair com o par trançado e sair na minha vida. Tá? Ah, tinha fibra direto no desktop? Tem também. Posso ligar a fibra direto no Mac, sem problema nenhum. Desde que eu tenho um adaptador para isso. Chegamos nesse outro codificador aqui, 4B, 5B. Vamos dar uma olhada nesse cara. Esse aqui já é mais complexo. Tá aqui o cara. 4B, 5B. Vamos ver. Gol. Olha lá. Esse é uma viagem. Vamos pegar aqui, ó. Como é que é o 0? Ficou 0. Como é que é o 1? Subiu. Como é que é o 1? Desceu. Coisa fantástica. Hein? E o 0 manteve. Vamos de novo. Ó, o cara quer mandar
0, aquele de cima que quer mandar. Ele faz um processo anterior aqui. Olha só a representação que ele faz. Vamos ver. Para mandar 1, a transição no meio de uma sincronia de tempo. Para mandar 0, ele se mantém sem modificar. Então mandei 1, houve uma troca. Então qualquer troca é 1. Ó, o 0 agora vai ficar embaixo. Agora vai para 1, para cima. O 0 se manteve. Tá vendo? Ele mantém o estado. Então mantém o estado é 0. Se varia o estado é 1. Claro, simplificando, ele tem outras matemáticas aqui. Mas é uma outra forma de representar 0 e 1. Tá? Vamos lá. O 1000 base T. Bom, imagine que essa codificação aí vai ser uma coisa bem maluca também. Ele usa 125 megabits por par. Então, ele muda um pouco. Ele usa os 4 pares. O gigabit usa os 4 pares. Por que é importante isso? Porque se eu vou fazer um cabo cross gigabit, ele é diferente de um cabo cross para 10 e para 100. Logo em seguida eu vou mostrar para vocês aqui o que muda. Olha o cálculo dos caras. Cada par é 125. Beleza. Quantos pares eu tenho? 4. Dá 500. Mas já que é full duplex, então é 1000. Pô, então peraí. Se eu estou a 100 megabits e estou usando full duplex, então é 200. Pô, então por que não usamos a lógica? Tá bem. Vamos discutir com os caras, ok? Então ele usa esses pares todos para transmitir. Isso é um diferencial do TES e do 100. Aqui, esse meio, como tinha perguntado, olha a taxa de transferência dele. 942. Qual é o limite teórico disso aqui? 950. Por quê? Porque aproximadamente de 5 a 6% do tráfego que eu estou usando aqui é cabeçalho. Certo? É cabeçalho. Essa ferramenta aqui, ela simula uma aplicação para transferir arquivo. Bom, eu tenho que descontar o cabeçalho da camada de enlace, da camada de rede, da camada de transporte. O que me sobra dos gigabits aqui? 942. Eu fiz hoje isso aqui. Tá? E funciona realmente. 942 transferência. O que foi feito? Foi feito somente o envio de um sentido. Não foi bidirecional, só mandei um sentido. Então ele usa os pares todos também na transmissão. Veja que ele não usa um par de TX e outro de RX. Tá? Cada par desse aqui é independente. Ó. Cada par é TX e RX. Cada par. Então tem 4 caras mandando. Tem 4 desses caras mandando. Cabo 6. O que? Isso aqui é categoria 6. É que assim, ó. Por que gigabit não funciona em outro tipo? Porque não tem capacidade de interface para fazer isso. Vai chegar a 400 e pouco. Detalhe, tua interface às vezes é USB, mascarado dentro do notebook. Todas as interfaces integradas de desktop não vai chegar perto disso aí. Isso aqui é servidor. Não vai passar disso aí. Não passa muito disso. O cabo 50, 100 é. Mas o cabo aí nesse sentido é questão só de extensão, certo? Se botar um 5E com curta distância não tem problema nenhum. Se botar 25 metros ou menos, não vai te afetar em nada. Isso aqui é muito desempenho em cima da interface e do próprio barramento do cara. Às vezes isso é de quê? Do notebook, do servidor? Não, isso aqui é entre 2 servidores. Em 2 servidores, certo? Ligado com equipamento de core e tudo mais. Uma situação ideal, certo? Chega bem próximo disso. Fez com um switchzinho de link. Não, mas deveria fazer, certo? Deveria fazer. Ele não deveria ser o limitante, certo? Ele não deveria ser. Ok? Aqui tem um exemplo de switch gigabit, certo? No caso da Dell aí, Power Connect. Eu cheguei a ver o valor desse cara aí, mas não é muito caro, certo? Não é a questão hoje de ser gigabit, a questão é as funcionalidades que eles trouxem, de segurança, de gerenciamento, isso que encarece. Agora, o chipset do negócio de gigabit, cara, obviamente isso aqui é diferente, né? Mas se tu pegar dos switches, sei lá, entry level, assim, tipo, vou botar na minha empresa 24 portas de gigabit.
Vai pagar aí, sei lá, R$1.500, R$1.200, por aí. É razoável. É um valor excessivo. Só que tu vai ter que ter o cabeamento também pronto para isso. E aí que é o problema. Não vai ser problema de comprar isso aqui. Isso aqui é R$1.500. Pagou, tira aquele e bota o outro. Tá aí. E as tuas máquinas começam a não funcionar mais. Em vez de dar os 100 megabits que estava dando antes ali, teus 94 está dando 50 e pouco. Porque a tua interface aqui está negociando com o switch, a full duplex, teu cabo é uma porcaria. Aí tu vai ter que ir na interface aqui e dizer o seguinte, usa 100. Se botar giga já era. Esse é um problema que vai acontecer. Nós vamos pegar isso aí. Eu peguei a transição do 10 para o 100. Vou pegar a transição do 100 para o giga. O tataraneto de vocês vai pegar do 160 GB para o 320 GB. Aí o carregamento do cara não suporta. E essas ponteiras comuns conseguem chegar a giga? Cara, isso aqui é ponteira comum. Esse teste aqui. Cara, a ponteira é o seguinte. O que vai acontecer? Qual é o problema da ponteira ruim? É na crimpagem, tu não fazer ela corretamente, e ao longo do tempo ela oxidar. Esses são os piores casos da ponteira horrorosa. Assim. É mais não oxidar, então. É questão de oxidar. Se tu fizer o negócio cortando ali, vamos pensar, o material do contato dos caras vai afetar isso aí? Pode afetar, certo? O dentinho que ele está torto um com o outro ali. Pô, aquele campo ali é limitado. Aí eu cabo. Tem um isolador que os caras têm ali, né? Para botar em categoria 6. Isso aqui foi feito ontem. Não tem nada disso. Foi autorizado de nosso. É óbvio, o cabeamento da categoria 6, certo? Mas não teria problema se botasse categoria 50 pela distância que eles estão do outro. A distância para o switch 10 metros talvez. Os dois são 10 metros switch. Aqui envolve muita coisa, certo? Não dá para dizer assim, é tal coisa. Tem que ter todo um conjunto, óbvio. Mas se fizer um cabo, vamos imaginar, um cabo cross, ligar duas máquinas como essas aqui, tu chega próximo disso aí. Chega próximo. Teste em laboratório chega a 600, 700, mas nunca 900. Só que eu só consegui servidores. Certo? Toda a história que com esse gigabit aqui só é servidor. Nunca cheguei em 900, esse valor 900, nunca desktop. Claro, papel desktop, quad-core, não sei o que, bom, talvez. Mas vale a interface, entendeu? Interface PCI, tu não vai chegar a isso aqui. PCI tu não chega. Não chega porque tem limite de vazão no próprio PCI. É tudo PCI Express. Tem que ser PCI Express, não vai chegar a giga. Se for um board, cara, aí depende. depende de como ela vem. Depende de como é que é o barramento, como é que tá ligado o barramento. É teste, né, cara? Isso é fácil de fazer. De que forma é fácil de fazer isso? Fazendo um cabo cross para gigabit. O que muda aqui? Botei os dois padrões, certo? Do 568A. Como é que tu faz o cabo cross normal? O marrom, nem bola, né? Só que aqui, tu tem que inverter o azul com o marrom também. O que tu faz no cabo cross padrão? Tu pega o 1 e o 2, o 3 e o 6, inverte eles. Não é isso? De um lado 1 e 2, tu vai ser TX, do outro lado vai ser RX. Tá? Esse é o cabo cross. Só que no gigabit, usa os quadros para essa. Eu tenho que inverter eles todos. Eu tenho que inverter os azuis e os marrons também. Certo? Porque no 568AB tu vai trocar só o laranja e o verde. Mas aqui tu vai ter que trocar com esses caras todos. Chegaram a fazer esse cabo cross aqui? Gigabit? Não. Então, pensa para o Rafael na próxima aula fazer. Qual é a sugestão para vocês testarem isso? Faça um cabo cross, gigabit, a gente tem cabo categoria 6 também, se quiser, mas não vai ter efeito, certo? 50 já vai fazer isso aí. Ligue uma máquina na outra e usem o JPerf. Ele vai fazer uma prática depois com esse cara aí, certo? Ele é um estressador de rede. Gera em tráfego das máquinas. Vê quanto é que dá aí. Aí vocês vão ver uma noção. Pega o notebook de vocês, liga um no outro, fazer um teste. Na verdade, ele usa a transferência de arquivo, como se fosse. Ele força a transferência de arquivo no máximo. Então, ele fica jogando arquivos, pacotes grandes, e um lado fica como servidor, outro como cliente. Então, o cliente manda em direção a esse cara. Fica mandando por tempo determinado. 30 segundos fica gerando tráfego. Ele estressa a rede gerando tráfego. Vai gerar tráfego até o tempo que tu quiser. Sim, isso aí seria mais ou menos como fazer um pepino.
Não é PIN, não. Tu vai usar o seguinte, tu vai usar uma porta para te conectar como se fosse uma aplicação. Imagina um download de um arquivo. Tu vai estressar a rede de download de arquivo. Só que ele tem medições, né? De tirar médias, faz esse tipo de coisa. Então, um bom teste a fazer. Para testarem o cabo cross. Outro teste interessante. Faça o cabo cross giga e faça o cabo cross não giga. E ligue para ver o que acontece. Não deve ser uma coisa boa de ver, certo? Talvez nem ative as interfaces. Bom, teste tema para casa. Outro detalhe em relação a gigabit, começou a aparecer bastante. Vários padrões de fibra. Então tem SX, FX, ZX. O que são esses caras? Envolve a tecnologia usada na própria fibra e principalmente a diferença é a distância que esses caras conseguem alcançar. Então, uma interface LX, tu alcança... São 4 km, eu acho. São 4 km. ZX, tu alcança 10 km. Posso estar chutando errado agora, aí, mas é por aí. SX são 500 metros. Então, é quanto tu consegue trafegar sem repetição. Então, eu passo a fibra, sem repetição consigo alcançar esses valores. Para usar isso aqui, eu vou usar esses conversores aqui, que são no padrão GBIC. O que é o GBIC? Como é que são os conversores? Vocês viram os conversores aqui, ó. Olha o conversor, como é que é? Ele é externo. O que os caras começaram a fazer? Começaram a criar módulos internos aos switches. Só que cada fabricante tinha o seu. O que os caras padronizaram? Não, é o seguinte, cara. Vamos criar uma interface única para todo mundo poder usar a mesma coisa nos switches. E aí apareceu o GBIC, que é esse modelo aqui. É isso aqui. Então esse cara vai encaixar no switch. Vocês vão olhar a porta do switch e tem assim, ó, mini GBIC. Então tu encaixa esse cara e liga a fibra nele. Aqui é um transceiver, nesse caso é um SX. Veja, ele vai ser igualzinho ao LX. Só que a fibra que ele recebe é diferente, a sinalização é diferente. Tá? O diâmetro da fibra, o núcleo é diferente. Onde é que tu conecta? No switch. Tu encaixa ele. Tem um slotzinho ali, tu encaixa esse cara. Tipo uma gavetinha ali. Pá. E a fibra, tu conecta com esses caras aqui. Veja. Esse aqui é um fiber cord. Isso aqui é na verdade, o cabo tu vai ligar finalmente ali, certo? A parte final. Vai ligar no teu switch direto e vai ligar esse cara no distribuidor óptico. E a tua fibra vem de fora, sei lá de onde vem. Então esse cara aqui é o cordão final. Aí tem os vários conectores, certo? Esse aqui é o mais comum para GBIC. Então isso é pequenininho, cara. GBIC, a porta, imagina uma porta de um switch. É aquele diâmetro ali. Entra esse cara lá dentro. E tu conecta a fibra. Hoje isso aqui é extremamente comum, certo? É a forma mais comum de ligar fibra. Existe transceiver externo? Existe. Mas é mais uma porcaria para tu alimentar, ligar numa régua de REC. Esse cara aqui está junto com o switch. Está integrado. Aí tem vários fabricantes aí. Esse fabricante, esse cara aqui, Alloy, sei lá, certo? Mas o Alloy, esse aqui, tu ligaria num switch de HP, sem problema, certo? Funciona tranquilo. Normalmente ele tem cores, né? Percebo aqui, ó. O LX azul, o SX preto, o ZX verde, tem essas cores aí na gavetinha, para identificar, certo? Isso aqui também são convenções de indústria, ok? Tem muita coisa de padrão, mas muita coisa de indústria também. Opções futuras da internet, então. O que vem por aí? O 10 gigabit está padronizado. O 40, o 100 e o 160, eles estão em pesquisa, vamos dizer assim. Como falei, existem empresas que estão vendendo soluções de 40 gigabit. Quem é que usa isso? Dou um exemplo para vocês. Eu não achei a referência ali, não achei mais na internet. Mas tinha uma entrevista com um cara que era da Lucasfilm. LucasArts, né? LucasArts, sei lá. O que os caras fazem? Os caras têm, se eu não me engano, na Coreia, sei lá, Coreia, sei lá onde que é, eles têm a parte de produção deles. Então fica os escravos lá dos caras, trabalhando lá, fazendo toda a parte de criação de personagens, toda a parte de animação. Esse negócio de animação tem um problema.
que isso aí gera um volume de tráfego gigantesco. E aí, qual é o detalhe? Os caras fazem a renderização desses modelos todos nos Estados Unidos. Então eles têm que ter um volume, na verdade, uma largura de banda gigante para poder transmitir isso aí a tempo de fazer as coisas. A gente tem esse detalhe, quer dizer ali, ó, cada segundo de animação gera, parece que 2 ou 4 telas, não me lembro, de dados. 1 segundo de animação. Imagina só, para transmitir esse negócio. É impossível, os caras não vão conseguir trabalhar dessa forma. Bom, mas os caras vão ter que pagar uma fortuna por isso, mas veja, deve ser muito mais barato que trazer os caras da Coreia para os Estados Unidos. Ou contratar os caras dentro dos Estados Unidos. Deve ser muito mais barato, não é? Mesma coisa que os caras fazem na Índia. Botar os caras lá para fazer serviço, lá. É a função que eles vão fazer. Então os caras estavam usando isso. Eles tinham na época um link de 10 GB, que era 10 GB, entre a sede deles, estão vendo, na Califórnia e na Coreia, para transmitir isso. Bom, o que os caras vão fazer? Veja, faz parte do negócio deles. Quanto é que custa por mês? Sei lá, 5 milhões, 10 milhões, não sei. Quanto é que os caras faturam por ano? 5 bilhões? Eu pago, fica fácil, né? Então, essas relações existem. Então, quando tem um volume muito grande de dados, que acontece nesse tipo de indústria, e aí os caras necessitam disso. É necessidade. Né? Não é para ficar mais rápido o download. Não tem sentido. Rede local, a dimensão, o grau é outro. Certo? É outro mundo. Bom, um pouco sobre hubs aqui, certo? Só para finalizar a questão hubs. Cara, só para dizer o seguinte, isso aqui foi uma revolução. Hub revolucionou a questão de implementação e de implantação de redes de internet. Por quê? Ficou muito mais simples. Muito mais simples. Ficou mais barato, porque eu já tinha o cabeamento para trançar. Então agora é só botar o equipamento ali e liga os caras todos, uma topologia estrela. É esses problemas que são hoje do Hub, na época era a grande revolução, né? Como tudo. Aqui aparece o seguinte, só funciona ou a 10 ou a 100. Hub funciona a 10 ou a 100. O que quer dizer isso? Se eu ligar uma máquina num Hub a 10 e todos os outros a 100, ele vai trabalhar a 10. Por quê? Porque ele tem que compartilhar todo mundo na mesma cadência, senão as coisas não vão funcionar. Outra, só Ralph Duplex. Tá, beleza? Tudo bem. Já era assim antes com o cabo coaxial. O que melhorou? Melhorou a instalação. Ela ficou mais barata, ficou mais fácil de fazer. Porque o coaxial é o seguinte: segmentou minha rede coaxial, fez de metade os caras, né? E com o papo lançado, deu pau nessa máquina aqui. Mesma coisa. Beleza? Entendeu isso aqui? Ah, mas aí deu pau no Hub. Bom, o problema não existe até hoje. Dá problema no switch ali. Por que não dá problema no switch? Porque o switch tem uma qualidade razoável. Então isso é uma coisa importante quando a gente está montando uma rede qualquer. O cara tem que pensar o seguinte: a situação pode parar ali, cara. Tem um máximo de servidores. Veja o caso da Lucasfilmes aí, os caras têm tudo, cara. Tem um link de 10 GB tudo. Aí botaram uma porcaria do switch ali que vai dar pau. Acabou. Acabou o dos caras. É óbvio que ele não tem uma situação dessa, cara. Deve ter replicação de switch, deve ter um monte de coisa. Encarece exponencialmente isso, se tu quiser garantir funcionamento. Outro detalhe, o CSMA/CD, isso é uma coisa bastante comum os caras se confundirem, não está no Hub. O CSMA/CD está na interface. O Hub é o burrão. Não tem nada nele, ele é repetidor. Quem é que regula se tem alguém transmitindo, se eu posso transmitir? São as interfaces, não o Hub. Tá? O Hub não tem nada. Nem o switch tem CSMA/CD. Isso é nas interfaces. Então os problemas de Hub aqui, né? Pô, caso clássico, compartilhamento de banda. Pô, outro caso aqui, cascateamento de Hub. Vai comendo essa massa, certo? Colisões. É claro. Imagina uma situação dessa aqui, cara. A colisão, ela está sendo disputada por todo mundo que está aqui. Então imagine, tira esse Hub fora. Bota uma linha aqui, um barramento, liga todos esses caras aqui, liga os 12 no barramento. Essa é a topologia lógica de um Hub. Lógica. Física é estrela. Lógica é barramento. Tá? Aí os problemas são conhecidos, né? Bom,
pular isso aqui, começa a me arrepiar aqui. Não... Ah, vai embora. Switch. Okay? O que a gente tem de diferente para falar de switch aí? Já trabalharam com switch, já fizeram prática, já viram algumas coisas. O que tem de diferente aí? Bom, primeiro, se eu usar half duplex em switch, podem haver colisões. Se eu ligar uma porta de um hub num switch, podem haver colisões também nessa porta de switch. Agora, se eu ligar uma máquina ao switch, mesmo half duplex, que condição eu vou ter que vai acontecer alguma colisão? Tem uma condição que vai acontecer colisão se eu estiver ligado direto uma porta de switch? Óbvio, eu não vou transmitir e receber ao mesmo tempo. Mas isso foi criado para compartilhamento de meio físico. Eu tenho compartilhamento de meio físico entre uma máquina e uma porta de switch? Tem compartilhamento de alguém? Alguém está brigando comigo para chegar ali? Não, né? Não tem ninguém brigando por isso. Então, na verdade, é desabilitado o CSMA/CD nas interfaces atualmente. Isso é desabilitado. Por quê? Negocia full duplex, acabou o CSMA/CD. Transmite e recebe. É isso que acontece hoje. A autoaprendizagem, né? Então ele aprende a respeito dos Macs. O encaminhamento aqui, veja, uma situação bastante comum. Isso aqui foi o primeiro passo quando começaram os switches a ficar mais baratos. Eu não substituí todos os hubs. Eu botei só um switch. Fazendo isso aqui, cara, já melhorou 100%. Porque a colisão que acontecia aqui, na engenharia elétrica, antes era propagada essa colisão, a disputa pelo meio físico entre todos. Se eu tirei esse cara aqui, o que acontece? Eu tenho um domínio de colisões aqui, outro domínio de colisões aqui e outro aqui. Então, na verdade, a porta do meu switch aqui tem 10 megabits. Vai ser compartilhar 10 megabits para 4 máquinas agora. Não mais para 12. Pô, então já melhorou muito aqui. Certo? Só o fato de botar um equipamento. Por muitos anos ficou assim. Certo? Muitos anos ficou essa situação. O que você tem hoje? Tu tira o hub e bota a switch. É a mesma ideia. Qual é o problema hoje? O problema não está nas colisões. O problema está hoje no domínio de broadcast. Porque o broadcast vai passar para todos os switches. Aí o cara tem que isolar essas redes aí, botando roteadores ou usando VLANs. Certo? Bom, vamos lá. A questão de aprendizagem, né? Veja que esse tempo de vida aqui, ele vai expirando conforme o tempo. Então ele aprende, ó, o endereço físico X está na porta 2. Que tempo ele fica com esse endereço guardado? A gente define isso. Normalmente é 1 minuto, 3 minutos, não passa muito disso. Mas eu posso chegar e dizer o seguinte, cara, deixar 2 horas, né? Qual é o problema disso? Eu tiro a placa de rede do cara e boto em outra porta, o que vai acontecer? Ele vai continuar mandando para a porta anterior. Não é? Vai estar na tabela do switch, vai dizer, ó, está na porta 1 e na 5 ao mesmo tempo. Vai começar a mandar para as duas, sem necessidade. Mas fora isso aí não tem grandes problemas. Desde que não tenha nada na outra porta, né? Não vai acontecer nada. A questão de que acontece quando o switch recebe o quadro. A gente já viu isso aqui também. Então ele vai fazer o seguinte, indexar a tabela do switch, os endereços MAC de destino, são destino. Se está encontrada, o que ele faz? Encaminha para a porta correspondente. Se não está na tabela, ele faz flood. O que é o flood? É inundação. Então ele manda para todas as portas. Se não está na tabela dele, ele não conhece, então ele manda em todas as portas. Okay? Aí ele vai fazer a busca, então, quem é que tem esse cara aí? Quem é que tem esse endereço? Bom, aqui tem um passo a passo, né? O que ele faz para identificar os caras. Então, aqui, deixei mais como referência para vocês, certo? Que a gente já fizemos em aula aqui, já expliquei no quadro, mas fica formalizado aqui. Então, ele está usando os endereços aqui MAC com letras, né? As interfaces com números. Ele simula, então, o envio de uma máquina para outra. Qual é a diferença se usar hub aqui? A diferença vai ser o seguinte: na porta do switch eu vou ter múltiplos MACs. E se eu usar um switch ali em vez de hub? Vai ser a mesma situação. Na porta 1 eu tenho 10 MACs, tenho 10 endereços físicos. Essa aí vai ser a diferença. Para o switch não muda nada. Porque ele é baseado no seguinte: qual é o MAC que tu quer? Esse, onde é que ele está? Na porta 5, vai. E esse aqui também está na porta 5. Não tem problema nenhum. Certo? Isso aí está previsto. Bom,
Aqui também são questões de switch, não vem bem o caso agora. Aqui tem um negócio interessante que é sobre formas como o switch faz o encaminhamento. A mais comum, stop and forward. Eu tinha falado para vocês em aula aqui. O que é isso? O quadro chega na porta do switch, ele é armazenado no buffer do switch, vê o destino e o quadro todo é encaminhado para a porta onde está o destino. Isso é comum, certo? Isso é o básico. Eu tenho outras formas de fazer isso aí. Exemplo, o switch não recebe, certo? Ele não recebe todo o quadro. Ele recebe somente, ele só lê, na verdade, o endereço de destino. Só os primeiros 60 bytes. O resto ele não lê. O que ele faz? Chegou o quadro, primeiros 60 bytes, ele direciona. Essa é a forma que tu consegue atingir alto desempenho a 10 gigabits por segundo. Por quê? Porque se eu for fazer história em forward, eu perco tempo. Eu armazeno todo o quadro, verifico na minha tabelinha e mando para lá. Cara, quantos quadros por segundo eu consigo mandar com 10 gigabits? É só de fazer um cálculo simples aqui. Imagine a seguinte situação. Olhando o menor tamanho de quadro que eu tenho. O menor tamanho. 64 bytes. Quanto é que dá em bits isso aqui? Vezes 8, né? Quanto é que dá? Vai 3 aqui. 3 vezes 48, 51. 518 bits. Certo? Se a minha taxa de envio é de 10 gigabits por segundo, quantos quadrinhos esse aqui eu consigo mandar por segundo? Eu divido esse cara aqui por 512, tá? 512 bits. Quantos vão dar? Isso aqui são 10 bilhões, aproximadamente, divididos por 512. Vamos fazer um arredondamento aqui, certo? Mas se fosse 1000 bits. 1000. Eu teria 10 milhões de pacotes por segundo. Que bonito isso, né? 10 milhões, cara, de pacotes por segundo. Que uma interface pode gerar para o switch ali. Ah, mas isso não existe. Por que não? Por que não vai existir? Eu faço existir se não existir. Pego uma ferramenta e gero isso. Ah, mas é tudo pacote grande, cara. Eu já botei 1000 aqui. Olha o maior tamanho de pacote. Vamos fazer aqui, ó. 1518. Vezes 8. Quanto é que dá aqui? 6, 14, 1, 40. 4, 8, 12. 12.144. Certo? Ah, por 10 milhões. Ah, vou fazer 10 mil aqui então. Vou botar 10 mil por 10 bilhões. Quanto é que vai dar? 1 milhão. Bota o LX aqui para mim, para pegar isso aí. 1 milhão, cara, de pacote por segundo. Pacotes cheios, né? É muita coisa, cara. Veja, o switch que faz esse tipo de comutação não é qualquer coisa. Então, se eu usar história em forward, cara, vai ser um horror, porque vai ser o tempo de armazenar esse cara e repassar. O tempo que eu tenho de transferência na rede talvez seja equivalente ao tempo de eu armazenar e repassar. Então, cadê usar outra forma? Esse cut-through, ele faz o seguinte: ele não armazena tudo em buffer. Ele detecta no início do quadro e já redireciona. Ele é muito mais rápido. Okay? Então, aqui tem. Vamos ver se eu consigo entrar aqui, se não existe. Porque o problema é o atraso que vai ser inserido se eu usar a mesma forma que eu uso um switch de gigabit, por exemplo. Esse que é o rolo. Vamos ver aqui. Acho que tinha aqui um... Aqui tem um exemplo. Vamos botar um quadrinho de contar. Aqui tem o tempo, né? Do uso desses caras. E veja, estão usando o Jumbo Frame aqui, ó. 9.216. Pá, não dá nem para ver isso aqui, tão ruim. Consegue enxergar aí? Não dá para ver, né? Porque aqui quanto maior, pior, né? Quanto maior, pior. Então o mais baixo aqui, melhor.
Esse é o tempo de atraso que é inserido no switch. Então chegou o tempo que ele leva para processar isso. Pô, começa a ser importante isso aí. Começa a ser muito importante a questão de processamento do switch, porque é muita coisa, velho. E olha, eu estou falando de uma porta. Estou falando de uma porta. Então esqueci esse detalhezinho. Quantas portas tem no switch? Tem 48 portas. Então 48 vezes isso aqui são 48 milhões de pacotes segundo. Tá, vamos parar por aqui, né? Deixar para os tataranetos resolver. Eu estou fora. Ok? Então isso aqui já é outro mundo. Isso eu quero chegar. É outro mundo. Com a tecnologia que tem hoje, de processamento e tudo mais, isso é um problema. Porque aumenta muito o atraso. Muito o atraso, é claro. Eu estou esperando chegar aos 10 gigabits. Se eu meter o IPF aqui, entre esses caras, talvez não chegue os 10 gigabits. Talvez não chegue. Não pelo fato da interface, posso ter umas máquinas poderosas aqui, mas talvez pelo atraso seja inserido lá. Então é comum ter switches aqui com múltiplos processadores, com uma paulada de memória, com tecnologias mais malucas possíveis, para poder atingir isso. Detalhe, está vindo aí 40 GB, e já tem equipamentos com isso, 100 e 160 GB. Então se aqui com 10 deu 1 milhão, vai dar 160 milhões, é isso? É. 16 vezes não, vai dar 16 milhões. Né? 16 milhões de pacotes. No melhor caso. No melhor caso. No pior caso, eu não vou calcular. Deixa para vocês. Não vou fazer isso aí. Né? Bom, outra coisa interessante em relação à internet é o seguinte: Power over Ethernet. Qual é a moral disso? Eu poder alimentar equipamentos usando o cabo para trançado. Primeiro detalhe tem aqui. Vocês acabaram de ver um negócio em cima de gigabit, né? Gigabit usa os 4 pares. Como é que eu transmito energia elétrica em cima de gigabit? Por qual par que eu vou transmitir? Veja que é possível fazer. Tá? Não me pergunte como. Vai fazer qualquer maluquice e fazer isso. Bom, tem que fazer, né? Ou tem que dar um jeito, senão vai acabar a Power over Ethernet. Com 10/100 é barbada. Tem 2 pares livres, né? Usa esses caras para transmitir. Eu preciso de um só. O padronizado, o 802.3 AF, utiliza dispositivo de baixa potência. Então, 48 volts e 350 mA. Então, eu não vou alimentar aqui, por exemplo, sei lá, uma televisão. Vou fazer isso. Os access points, rádio, telefone VoIP, câmeras. Então, olha como é que funciona a questão do 5.8B aí, para transmitir. Eu vou usar, claro, minha parte de comunicação aqui, para 1 e 2, 3 e 6 normal. Vou usar o azul e o marrom. Um como negativo, outro como positivo. Então, ele junta os pares e usa os 2 caras para transmitir energia. Tem um probleminha aqui, né? Qual é? Nem tanto. De um lado eu estou mandando no meu marronzinho, azulzinho, estou mandando 48 volts. Do outro lado, o cara tem que estar esperando isso, não acha? E se não estiver esperando isso? Aí tem um campeão, o cara fala o seguinte: eu vou crimpar esse cabo com a boca. Ah, toma, vai tomar um bom choque, bem feito. Aconteceu com um telefonista aí, né? Quantos volts são? 90? Na hora, Não, na hora que está chamando, não é mais contínuo, é alternado. Ah, Aí tá. chega em torno de 110. 110? Tá bom? Mas tem gente É que diz que possível, já bem caminho. tem gente que diz que já aconteceu de estar cortando Ah, e sim. colocar bem na hora. Certo. E aí afolado. Botar com a boca. Toma. Bem feito. Bem feito, certo? É bem feito. Você não acha que é bem feito? Eu acho bem feito. Tem ferramenta para isso, né? Bom, então veja. Como é que pode se usar isso? Bastante comum é usar com rádio, né? Só que assim, ó, esse padrão mesmo, padrão homologado, os equipamentos que tem isso, é o próprio switch que transmite nas portas. O switch é a Power over Ethernet. Só que o que os caras fizeram? Fizeram Power over gambiarra da internet. E liga qualquer coisa transmite. Liga fonte de alimentação, de máquina, então, de físico. Qualquer coisa tem. Certo? Portanto, fala polaridade, positivo e negativo. Nesse caso aqui é contínuo, né? Aqui faz diferença. Certo? Então cuidado com isso aí também.
Ok? Então, a ideia aqui era a seguinte, é rádio. Pô, o rádio está lá em cima da antena, cara. Pô, vou ter que ir lá botar uma tomada, um negócio na rua, ou puxar uma extensão. Tudo é muito bonito aqui, mas tem um problema sério, que é a questão da distância atingida por isso aqui. Já que a voltagem e a corrente aqui são baixas, se a corrente é baixa, eu não tenho grandes distâncias para percorrer com isso aqui. Então o que os caras fazem também? Outra baita gambiarra. Os caras colocam tipo uns... Eles chamam injectors, certo? São os injetores. Então tu pega o sinal, tu realimenta ele para poder estender mais. Então tu vai botar lá que teu 48 volts, aquilo ali que nem vai diminuindo, né? Vai dissipando por causa da absorção do meio físico, e daqui a pouco tu injeta mais um pouco, vai embora. Vai dar gambiarra também. Só que isso aí não está padronizado em lugar nenhum, os caras estão fazendo no mercado aí. Certo? Ah, liga o rádio lá, está a 300 metros. Ah, então vamos meter esse injetor até chegar lá. Você pega uma torre de 30 metros, cara, não é qualquer power over Ethernet aí que funciona acima de 30 metros. O limite aí está 15, 25 metros. Fora isso aí, não vai. E aí o que o cara faz? Aumenta os 48. Ele larga a 59 na largada. Vai chegar com um 15, aí o cara ajusta ele lá na chegada. Então esses injetores aí é interessante. Tu diz quanto tu quer que saia na ponta. Chega qualquer porcaria nele, uma variação ali, e ele te larga 15, te larga 12. Então é uma forma de tu reduzir esse problema. Vai gambiar. Na ponta tu tem outro que rebaixa. Na verdade, tu larga mais na tua origem e lá na chegada tu manda o que o equipamento precisa. Entendeu? É tipo um estabilizador, tu entra qualquer coisa e sai com 110. É um regulador. Só que também é chavezinha, né? Eu quero 15. Eu quero botar 150? Bom. Talvez corporativos, então, pessoal, basicão, ok? Vou ter sempre uma estrutura que hoje em dia, tira os hubs fora, vou botar um switch. Então, redes Ethernet, o que é isso aqui? Isso aqui é a coisa mais comum do mundo. Hoje é o mais comum. Falou em rede, falou isso aqui. Então, hoje que eu falar rede local, é internet. Agora, se for apresentado para a internet. Então, placa de rede, interface de rede, é internet. Nem existe mais, ninguém fala internet mais. Certo? Nem esse padrão aqui, ninguém quer saber mais disso. Virou uma coisa tão comum que não tem nem mais sentido. Ficar disputando qual é o melhor padrão de redes locais. Acabou isso aí. Certo? Foi pro saco. E qual é a evolução da internet? Não vai mudar também. Certo? A ideia é partir para aí. Os caras não vão mudar tudo que tem para agora sair uma coisa fantástica nova. Porque esse cara resolve o problema. E os caras vão botando gambiarra e vão ajustando e vai indo assim. Esse padrão eu lembro você de 81, né? A primeira versão. E até hoje ainda tem suporte. Olha só. Se eu ligar uma placa 10 megabits aqui no switch, vai funcionar. Eu tinha uma plaquinha lá que eu tinha guardado. Claro, o slot do PC não tem mais. Se eu pegar uma placa ISA, eu não tenho mais. Mas se eu achar uma máquina com ISA e ligar no switch, está usando, está funcionando. Qual é o equipamento que tem de 81 que funciona aí? Com os equipamentos atualmente. Com os equipamentos atuais. Qual é? Não conheço. Equipamento que funciona aqui? Não conheço. Mas pegar um 486, daqui a pouco, que ainda funciona. Não. Ligo aqui, sai usando normal. Sai usando normal. Bota um Linux nele, tranquilo, estou usando a rede. Beleza. Ok? Bom, nós são switches roteadores, né? A gente sabe, já vimos aqui a noção disso. Camada de enlace, ambos vão atuar. Só que o switch aqui vai atuar até a camada de enlace apenas. Então, para ele, o que vale é o endereço MAC. O resto para cima, nem sei. E o roteador, sim, recebe a camada de enlace, analisa o endereço físico e também a camada de rede. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque isso elimina, na verdade, etapas para poder fazer um quadro chegar de uma porta a outra. É muito mais rápido. O processo de comutação é várias vezes mais rápido que de roteador. Existe um roteador que funciona a 40 gigabits? Tem. Então imagine, se um switch já é uma ignorância, o roteador é ignorância vezes 2. Porque eu tenho que ter mais processos ainda. Então tu vai pegar um roteador desses aí, um roteador que é o tamanho de uma geladeira. Ah, mas não existe mais nisso, a informática hoje é tudo no bolso. Mentira. Mentira. Claro que não. Vai ter equipamentos que precisam ser de grande porte. Necessitam ter múltiplos processadores, precisam de espaço. Tem superaquecimento, tem um monte de problema ainda. As coisas não estão resolvidas, certo? Nesse ponto aí.
resumo aqui desses caras, então. Pô, isolamento de tráfego, Hub faz isso? Óbvio que não. Roteador faz? Sim. Roteador faz também. O switch, roteador, ok. Plug and play. Plug and play, né? Que plug and play? Ligou na rede aqui, tá beleza. Precisa configurar alguma coisa? Ressalvas para o switch. Depende do fabricante do switch. Você pegar o switch da Cisco, ele vai vir com todas as portas habilitadas. Tu liga os cabos, tudo apagado. Por software, ele vem desabilitado. Tem que entrar lá e habilitar. Por quê? Sei, pergunta os caras da Cisco. Que mais? Pô, e o roteador obviamente não é, né? Tem que configurar pelo menos interface de rede. O roteamento ótimo, o hub? Não. Que roteamento ótimo? Pô, vou mandar para o lugar correto sempre? O roteador vai fazer isso sempre. Pô, se eu tenho daqui para cá, é sempre daqui para cá. O switch não. Se eu não conheço ninguém, eu vou inundar a rede. Então para aí, já não é a mesma coisa. Cut through. Hub é cut through? Não é, né? Ele analisa alguma coisa do pacote? Não, coisa nenhuma. Chegou o sinal, vai. Chegou aquele 01 ali, vai, mais 01, vai embora. No caso do roteador, não tem como fazer isso aí. Eu tenho que receber o quadro, analisar os cabeçalhos e levar lá para a camada de rede. O roteador cut through vai ser dose. Não tem como fazer. Não com o protocolo que você tem hoje. E o switch, sim, ele pode analisar só um pedaço do cabeçalho e já encaminhar, porque para ele só a camada de laço interessa. Não tem que olhar o resto, é só a camada de laço. Bom, referências importantes aqui, pessoal, certo? Esse site aqui do Charles Spurgeon, esse cara tem um livro. Eu vou ver se eu trago um livro aqui para vocês fazerem xerox, certo? Esse livro não tem mais edição, que é o Guia Definitivo de Redes Internet. Esse cara lançou esse livro aqui e nunca mais teve nova edição. Mas também o cara assim, fez um livro para liquidar com tudo. Porque fez um livro completo, certo? Realmente completo. Claro que não tem atualizações, ele cobre até gigabit, certo? Não tem esses 10 gigabits, são livros de 2001, 2002, eu acho. Acho que é isso. Então eu vou trazer para vocês, posso deixar no xerox de repente ali, quem tiver interesse. É um livro bem legal. Não sei, certo? Deixa comigo que eu me responsabilizo de xerox. Tá bem. Traz na próxima aula aí. Não, mas aí vamos colocar um ar em cima. Tudo bem? Ai, que horror. Beleza. Esse outro material aqui, pessoal, que é a evolução da internet, então do 10 megabits até o 10 gigabits, está disponível no PDF que li no Sul. É esse documento aqui, se quiserem baixar do site dos caras, está aí. O livro do Peterson e do Dave trata disso aí também, de redes de internet, não muito aprofundado. O do Close Ross tem um capítulo sobre enlace de dados, que me baseia grande parte dos slides aqui. Grande parte não, é mentira. Pouca parte agora, certo? Tem muita coisa nova aqui. Do Tannenbaum, tem algumas coisas também, só que o Tannenbaum é aquela história, fala de tudo um pouco, então às vezes não se aprofunda em algumas coisas. O que se passar para vocês aqui é muita coisa do dia a dia, da rotina, da prática disso aqui, certo? Que não aparece aqui, esses caras não têm essa vivência aqui, ou talvez não queiram, não seja o foco deles. O curso da Cisco, módulo 1, trata de redes de internet. Aí depois tem alguns vídeos legais aí, e algum material em inglês, certo? Evolução da rede de internet aqui. Tem algumas coisas com imagens bem legais. Mostra o Bob Metcalfe, que é o cara que criou. Tem um slideshow, mostrando aí a evolução da internet. Então achei bem legal. Botei aqui. Ó. Terabit Internet. Então o cara está avançando aqui, mostrando informações, né? Tá aí o cara que criou a rede de internet. O cara é vivo aí. Hoje ele trabalha no Google, se não me engano. Se não me engano, ele faz parte do conselho do Google. Os caras estão tudo encaixados aí. Aqui tem outras informações sobre a Internet History, tem algumas coisas. Aqui tem o Museu Computer History, também tem algumas informações. E tem um vídeo aqui mostrando a evolução de redes de internet. Então vocês darem uma olhada depois, vendo outras abordagens aí sobre esses caras.